Oi, sétimo ano, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre o território brasileiro, né? Vamos estudar como essa configuração do território brasileiro há mais de 500 anos, como era e como chegou a ser o que é hoje, né? A configuração do território brasileiro foi algo que se definiu de forma histórica, historicamente, né? Através dos anos, o território brasileiro passou por diversas modificações para poder chegar a ser o que é hoje. Então, por mais de 500 anos de história, houve várias formas de relação da sociedade e natureza no Brasil. Houve a apropriação dessas terras brasileiras, houve a ocupação pelos portugueses, espanhóis e diversos tipos de políticas e suas mudanças, até chegar à organização político-administrativa do Brasil hoje. Hoje o Brasil ele é organizado de uma forma política administrativa como? Hoje o Brasil é baseado em 27 unidades federativas, ou seja, 26 estados brasileiros, mais um Distrito Federal, né? O Distrito Federal é a unidade político-administrativa do Brasil, a sede, e é em Brasília, que fica no estado de Goiás. Então, é dividido esses 26 estados, essas 27 unidades federativas, em 5 regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, né? As primeiras organizações do que se configura como território hoje brasileiro foram as capitanias hereditárias. Eu vou explicar para vocês. Primeiro, a gente tem que entender, né? Houve as grandes navegações, aquele período em que os portugueses estavam buscando novas terras, novos temperos, e eles acabaram chegando nos territórios atuais onde são o Brasil hoje. Então, isso aconteceu há mais de 500 anos, né? A gente sabe que essa primeira chegada dos portugueses no Brasil se deu por Pedro Álvares Cabral, mas não foi o primeiro a chegar nas Américas, né? Cristóvão Colombo já havia chegado nas Américas antes de Pedro Álvares Cabral há muito tempo. Então, essa chegada dos colonizadores foi alterando a paisagem do Brasil, dominando ela, né? Transformando essa paisagem, como a gente estudou ano passado, o espaço geográfico. Então, havia mais de 8 milhões, digamos, estima-se que havia mais de 8 milhões de indígenas no Brasil na época do descobrimento. Descobrimento entre aspas, porque a gente fica questionando. Houve um descobrimento do Brasil? Houve uma invasão do Brasil? O que é que houve, né? Houve uma descoberta, uma invasão, porque o Brasil já era ocupado por povos nativos. O Brasil já tinha seus povos nativos, que eram milhões de indígenas, divididos em várias etnias, com sua cultura própria, né? Língua própria, religiosidade própria, costumes próprios, e esses povos foram dizimados. Então, o que é que houve de fato, né? Se a terra já era ocupada, por que a gente chama de descobrimento? Isso é uma reflexão para a gente fazer. Os indígenas viviam de extrativismo, de agricultura, eram seminômades, viviam passeando de um lugar para o outro em busca de caça e coleta, e os europeus chegaram com costumes totalmente próprios, né? Chegaram os portugueses, depois os espanhóis, holandeses, franceses, vieram com religiosidade própria, cultura própria, língua própria, e a ideia de que qualquer coisa que era diferente de sua cultura era inferior e demoníaco. Então, eles tratavam o indígena como se ele fosse um animal. O animal que não tem modos, que não tem educação, que não sabe falar, que não sabe comer, que não sabe andar. E eles tentaram, a todo canto, embranquizar, transformar o indígena em um homem branco, catequizando ele, mostrando a ele uma cultura diferente, ensinando a língua portuguesa, ensinando a usar roupas, a falar, se portar, comer com talheres. Então, a religião católica. Então, eles foram dizimando de várias formas o indígena, não só matando através de conflitos, mas principalmente através da cultura que foi sendo dizimada e exterminada, levada a essa cultura do branco, né? Lembrando que não foi uma chegada fácil, os portugueses não chegaram no Brasil de uma forma amigável, né? Os portugueses chegaram e os índios se assustaram, né? O que é aquilo, aquela caravela enorme, aquelas roupas, aquele povo que estava no navio há vários meses fedendo. Então, como foi essa chegada, né? Essa chegada
essa recepção. Os indígenas não recepcionaram os portugueses com amor, com carinho. Não foi assim como muitas pessoas pensam. Eles tinham arcos, tinham flechas, e eles soltaram esses arcos e flechas porque eles achavam que eles estavam sendo atacados. Então eles se defenderam, e os portugueses tinham armas de fogo. Isso tudo foi batalhas e batalhas que dizimaram várias tribos. Então, encerrando esses conflitos, começaram-se a dividir as terras. Portugal e Espanha tinham muito interesse nas terras brasileiras da América. Então, o que é que eles fizeram? Eles fizeram o primeiro tratado, que foi o Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas dividia as terras brasileiras em metade para Portugal e metade para a Espanha, sabendo que não era só o Brasil. O Tratado de Tordesilhas era o seguinte: era um acordo entre Portugal e Espanha que dizia que todas as terras encontradas e todas as terras que ainda seriam descobertas seriam divididas entre Portugal e Espanha, né? Havia 370 léguas de Cabo Verde, na África, passaria uma linha imaginária que dividiria as terras entre Portugal e Espanha, como vocês estão vendo aí no mapa, tá bom? A área da floresta amazônica era da Espanha, a área do litoral era de Portugal. Só que Portugal precisava ocupar as terras. Por que ele precisava ocupar as terras? Por medo de invasões dos povos espanhóis e também holandeses, que tentaram invadir as terras brasileiras durante muito tempo, várias vezes, sem sucesso. Então a coroa portuguesa queria ocupar essas terras para não haver invasões. Então o que é que os portugueses fizeram? Criaram as capitanias hereditárias, como vocês estão vendo aqui no mapa. A coroa portuguesa, o rei, em 1530, ele fez o quê? Efetivou a colonização do Brasil e ele doou terras brasileiras aos fidalgos, aos ricos portugueses e a comerciantes portugueses, que tinham dinheiro e escravos e viriam para o Brasil ocupar essas terras trabalhando para a coroa portuguesa. Então, eles seriam donos dessas terras, trabalhariam para a coroa portuguesa, enriquecendo a coroa portuguesa, mandando os lucros para a coroa portuguesa, mas também seriam donos dessas terras, né? Cultivariam e também ganhariam lucros por isso. E essas terras seriam transferidas entre os herdeiros. O pai morria, passava para o filho, para outro filho. Então, por isso que seriam capitanias hereditárias. Essas capitanias, na época, a que teve maior sucesso, né, maior lucro, foi a capitania de Pernambuco. Então, depois houve vários outros tratados. Por exemplo, o Tratado de Madrid, né, que legalizou a ocupação do território português em direção ao centro-oeste, ao sul do Brasil, além de incorporar as terras da Amazônia. O que foi o Tratado de Madrid? As terras da Amazônia pertenciam à Espanha, só que a Espanha queria o sul do Brasil, né? A Espanha queria colocar os padres jesuítas no sul do Brasil para poder criar gado nos pampas. Então, Portugal trocou as terras com a Espanha. Portugal cedeu o sul do Brasil para a Espanha e ficou com a Amazônia, que era inexplorada. E eles achavam que não tinha nenhuma riqueza. E foi aí que eles descobriram várias riquezas, como as famosas drogas do sertão, que eram açaí, cupuaçu, guaraná, tá certo? As ervas, né? Então, o período colonial teve várias atividades econômicas, começando, né, com a extração do látex da seringueira na Amazônia, que possibilitou muitas riquezas, foi o ciclo da borracha e gerou um lucro muito grande para a região norte, além do desenvolvimento para o norte. Inclusive, o estado do Acre não pertencia ao Brasil, pertencia à Bolívia, e ele acabou sendo comprado, as terras do Acre. O Brasil comprou a Bolívia essas terras justamente por causa das plantações de seringueira. Então, o papel do látex, da borracha, né, no Brasil é um papel muito importante na história da colonização brasileira. Depois veio o quê? Veio a plantação de cana-de-açúcar, o desmatamento no Nordeste da Mata Atlântica para plantar cana-de-açúcar, os canaviais. Também nesse período teve a extração do pau-brasil. E depois, consequentemente, veio o quê? Veio a plantação de café no sul do Brasil, né? Quando chegaram os primeiros
imigrantes italianos, alemães, para trabalhar nas plantações de café. E houve a descoberta no sul do Brasil do ouro. Então, houve o ciclo do ouro também. Então, o Brasil teve o ciclo da borracha, o ciclo do café, o ciclo canavieiro, o ciclo do ouro, que foram atividades econômicas importantíssimas no período colonial brasileiro. Então, pessoal, qualquer dúvida a gente tira na aula. Beijo!